E depois de 12 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados mais uma vez salvou aí o presidente Temer e rejeitou a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. A vitória em si foi apertada para o PMDBista, que teve apoio de 251 deputados, 12 a menos que na primeira denúncia. Dos que viraram a casaca, digamos assim, né, e abandonaram Michel Temer, estão membros do PSDB, do DEM, do Podemos e do PRB, além de 4 deputados do PSD, melhor dizendo, que mostra aí a baixa influência do ministro Gilberto Kassab, ministro de Ciência e Tecnologia. Ô Vera, começa esse tema com você. Que análise você faz desse resultado? E essa vitória, claro, o presidente escapou, mas teve uma votação bem abaixo do que se esperava. O que isso significa? Que leitura você faz do que aconteceu ontem lá em Brasília? Antes da análise e da leitura, Patrick, só uma correção: o PRB de bola, salvo engano, o partido do bispo ali e do ministro Marcos Pereira, deu votos agora a favor do presidente, votos que tinham sido contra ele na primeira denúncia e que agora foram favoráveis a Temer. Então eles são vira-casaca ao contrário, tá? Esses 3 do PRB, na verdade, agora votaram com Temer. As defecções maiores vieram do PSD, de Gilberto Kassab, do PSDB, que teve votos a menos, e outros aí esparsos. No DEM, ele teve uma maioria bastante tranquila, poucos votos contrários. Esse número, Patrick, ele não diz necessariamente respeito ao que o Temer vai ter de apoio para reforma, para projetos econômicos e outras pautas, não necessariamente. Mas é ruim o presidente sair de uma votação como essa com um número que é inferior à maioria absoluta da casa. Isso é simbolicamente ruim. Mostra um governo enfraquecido, um governo que vai precisar da mediação dos líderes partidários, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para entabular a sua agenda no Congresso, porque os ministros, que foram inclusive liberados para voltar à Câmara para fazer articulação, tiveram pouco peso. O ministro Antônio Embaçaí, da articulação política, saiu humilhado em casa da votação. O PSDB tem 3 deputados na Bahia, ele e mais 2. Só ele votou com Temer, os outros 2 votaram contra o presidente. Gilberto Kassab é a mesma coisa. Já há muitos governos ele é governo, não importa qual seja esse governo, e nunca consegue entregar o apoio maciço do seu partido, PSD. Então, Temer vai precisar sim dessa articulação, ele sabe disso, ele já entregou à equipe econômica a possibilidade de negociar diretamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a agenda econômica. Rodrigo Maia esteve conosco hoje no Jornal da Manhã, não se furtou a esse protagonismo, admitiu esse protagonismo e ele deve exercê-lo enquanto puder, na medida em que puder, daqui para frente. Ele vai tentar influir na agenda, vai tentar influir na conversão de medidas provisórias em projetos de lei, vai tentar, e para isso ele tem alguns expedientes, inclusive ele tem na sua gaveta pedidos de impeachment contra o presidente, que a gente sabe que não tem força, não vão andar, mas que num ambiente de briga com o presidente da Câmara, ele poderia até lançar mão desse expediente. Então sai sim fortalecido o Rodrigo Maia, saem enfraquecidos os ministros políticos e o Temer sai na medida que ele tem de apoio popular e na medida que pode sair desgastado um presidente que tem 2 denúncias no exercício do mandato, algo inédito e nada trivial. O que você acha, Andreasa? Você acha também que o Rodrigo Maia sai fortalecido desse episódio? Não acho. Eu tenho uma leitura divergente a esse respeito. Tenho apresentado aqui bastante objetivo. Em primeiro lugar, eu acho bastante ridículo, estapafúrdio, fora da realidade, que um presidente da Câmara, que tem poder, é presidente da Câmara, então não pode ser considerado um ativo político maior do que porque o detém todo aquele que está nesse lugar, o fato de o presidente da República e de o governo e do Poder Executivo precisar negociar com o parlamento. É saudável que assim seja, para que as coisas avancem, né? É natural que a equipe econômica de qualquer governo converse com o parlamento.
né? Isso não é uma prerrogativa, um ativo especial do Rodrigo Maia, como ele tem falado ou querido sugerir. Isso é um dado da realidade, né? A ideia de que um presidente da Câmara, seja quem for, num regime presidencialista, num sistema como esse nosso, em que o presidente da República é muito poderoso, né? E no caso, um presidente da República que presidiu a Câmara 3 vezes, o Michel Temer, conhece como a Câmara funciona, talvez até melhor do que o Rodrigo Maia. Achar que um sujeito nessas condições, com a caneta de presidente da República na mão, possa ter como competidor o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, porque a posição do Rodrigo Maia, esse papinho de parlamentarismo branco, né, de primeiro-ministro informal, vejam que isso só está na boca de 2 tipos, né, dos aliados do Rodrigo Maia e da oposição ao governo Temer. Isso é muito eloquente, né? É evidente que esse discurso é um discurso que pretende desqualificar, diminuir a força do governo. Não faz sentido até do ponto de vista lógico. O governo chegou até aqui tendo 2 denúncias, Rodrigo Rocha Loures com mala, Gedel, toda essa lambança, Joesley, né? Chegou até aqui. Agora que tira da frente, como eu disse, o primeiro dia na prática do pós-Janot, né? Acabou. Né? Não há outra denúncia no horizonte, como havia até ontem, né? Sempre aquela pressão. Quer dizer que agora que o governo tira da frente esse troço, agora o governo é fraco, agora o governo não tem mais força, não faz sentido do ponto de vista lógico. Vou passar a palavra para o Madhu. E depois eu queria fazer uma análise sobre os números da votação, né? Também para tratar dessa figura do Rodrigo Maia, né? Analisar friamente esses números. Eu volto. Eu também queria falar sobre isso que o Andreasa falou depois do Madhu. Vamos à leitura do Madhu. Sobre esse resultado, Madhu, que leitura que você faz? Claro, se colocando, o que você achou de fato que o Rodrigo Maia também sai fortalecido, não sai? Eu queria ouvi-lo, vai lá. Hoje, de manhã, como sempre, fui levar o meu cãozinho Billy para passear, eu fui consultar os meus analistas políticos, que são os porteiros da minha rua. E eles, já antevendo, né, esse resultado, já falaram para mim o que aconteceria, né? Me refiro ao nosso presidente Temer, que evidentemente, e segundo lá os porteiros da rua, que são os mais brilhantes analistas políticos que eu conheço, até mais que a Vera Magalhães e o Carlos Andreasa, Patrick Santos, para você ter uma ideia, eles disseram, olha, o que o Temer tem para fazer é tentar chegar ao final do seu mandato, porque ele evidentemente já estava enfraquecido e continua enfraquecido e sairá enfraquecido dessa absolvição, entre aspas, me disseram ele, né? Porque, na verdade, o presidente, ele não tem uma base parlamentar, né? Ele não tem um apoio, tudo que ele tem é comprado, né? Nas 2 votações, o que aconteceu foi que ele comprou a base parlamentar, comprou, digamos assim, um ticket, um passaporte até o final do seu mandato, né? E agora eu acho que ele lá sentado na solidão, né, já que, como disseram muito bem meus colegas e amigos, né, é o regime presidencialista, onde o mais importante é que a caneta está cheia, né? O regime presidencialista, a coisa mais importante é a caneta está cheia, né? O tesouro pode estar até vazio, mas a caneta tendo tinta para assinar a verba, né, você tem o poder. Né? E como diria Lenin, aliás, ontem, 25 de outubro, né, a data da vitória da Revolução Bolchevique, né, na União Soviética, 100 anos atrás, como diria Lenin, o que fazer? Hoje o Temer deve estar lá sentado, o que fazer? Ele não tem o que fazer. Agora, a política realmente não admite vácuo, não existe vácuo em política. Eu só não consigo entender ou acreditar, talvez, que Rodrigo Maia tenha realmente capacidade, articulação para ocupar esse espaço de poder que, evidentemente, o Temer deixa, né, de qualquer maneira, seja por pesquisa popular, por prestígio na Câmara, por mais experiência que ele tenha como ex-presidente do PMDB, ele é um pato manco. Isso não tem um pato manco na política. O que o Rodrigo Maia teria como agenda? O que ele teria para propor? Isso é que eu agora aguardo as intervenções de Vera e de Carlos para me esclarecer melhor. Vera, então, claro, você também participou aqui da entrevista com o Rodrigo Maia pela manhã, aliás, pegando esse gancho do que disse
Márcio Madureira, né? Ele disse que ainda não tem musculatura política para o governo, descartou e disse que vai continuar em Brasília. Mas enfim, vamos continuar nessa discussão envolvendo aí o futuro ele deu esse lead aí na nossa entrevista, inclusive algo que eu já vinha falando aqui, mas eu quero discutir um pouco o tal do presidencialismo superpoderoso, plenipotenciário que o Andreasa vê e que na verdade não existe no Brasil, não é desde Temer, é desde nunca. Se você lembrar do final do governo Sarney, se você lembrar do final do governo FHC-2, se você lembrar de Dilma Rousseff, você vai ver que por mais que o presidente num regime presidencialista seja forte, se ele não tiver apoio do Congresso, se ele não tiver apoio popular e se pior, ele não tem nenhum nem outro, ele pouco faz. Fernando Henrique Cardoso aprovou nada menos que 16 emendas constitucionais no seu primeiro mandato. Emendas bastante radicais que mudavam coisas como o monopólio do petróleo, permitiam privatização de setores como as telecomunicações, etc. No segundo mandato, depois da desvalorização do real, depois do apagão, ele não aprovava mais nada, não aprovou nada e seguiu meio pato manco até a eleição na qual ele perdeu. Foi derrotado o seu projeto de poder para o Lula. O Sarney, menos ainda, legou ao país a hiperinflação e foi um ausente da própria sucessão. A Dilma Rousseff foi derrubada não por outra razão, mas por uma articulação de um presidente da Câmara bastante poderoso, que era o Eduardo Cunha. Portanto, se não fosse o Eduardo Cunha, não haveria impeachment. Não vamos pensar que foram as ruas que provocaram o impeachment. Foi um conjunto de coisas, das quais a fundamental foi o engajamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Que o presidente da Câmara interfira na pauta econômica do país, não é sempre. Eu não vi Severino Cavalcante, não vi o Aldo Rebelo, não vi nenhum desses presidentes ter nenhuma interlocução direta com a equipe econômica. Portanto, dado concreto, dado de realidade, eu não vejo no Rodrigo Maia nenhum gênio da política, pelo contrário, eu acho um político bastante limitado. O dado da realidade é que, dada a terra de cego que é o governo Michel Temer, hoje ele tem sim de pagar tributo no altar do Rodrigo Maia. E isso não é pelas grandes qualidades e os grandes predicados políticos do Rodrigo Maia, é pela tibieza política do Michel Temer, que existia ontem e continua existindo hoje, mesmo com o arquivamento da segunda denúncia. Ele está livre e flanando num céu de brigadeiros, eu tenho minhas dúvidas. O Barroso hoje pediu informações ao Palácio do Planalto sobre o decreto dos portos, num outro pedido de investigação que tem lá. Eu acho que o presidente vai viver desses solavancos até as eleições, porque tem vários aliados presos, coisa que a gente tem falado aqui. Tem o próprio Henrique Eduardo Alves aí entrando num novo momento mais perigoso aí das suas investigações. Portanto, o Temer não vai ter vida fácil, não tem base, precisa sim reorganizar a sua base. Acho que não tem como dizer que ele sai fortalecido desse episódio de ontem, em que ele viu defecções, viu o casco furado em praticamente todos os partidos. Vai ter de negociar caso a caso, e a reforma da Previdência, num cenário como esse, é quase uma quimera. Ô Andreasa, vai você. Por que você acha que o presidente sai fortalecido? Complementa as informações da sua primeira intervenção. Vai lá. Na prática, até aqui, nada... Eu ia falar o Severino Cavalcante, mas seria esculachar demais. Na prática, nada difere a gestão do Rodrigo Maia até aqui da do Eduardo Cunha, tá? Então, o que nós temos é o desejo do Rodrigo Maia apresentado. Ele quer influir na pauta econômica, ele quer ter peso no futuro dessa pauta, que é uma pauta essencialmente do Executivo. Até aqui, as reformas propostas, todas que tem no horizonte, são as pautas do governo Temer, goste-se ou não. Foi assim com o teto de gastos, foi assim com a reforma trabalhista, será ou não com a reforma previdenciária. Quem propõe é o governo, tá? Então, pode ser que o Rodrigo Maia surja com alguma coisa. Ele tem falado em pauta social, voltado aqui para o Rio de Janeiro, coisa da segurança pública, não sei, né? O apoio do governo, qualquer governo, e do governo Temer também, não depende do presidente da Câmara no Congresso. Pode ajudar. O Rodrigo Maia atrapalha, mas pode ajudar, certo? Mas não depende. Ainda mais, não nos esqueçamos que nós temos um regime bicameral, né? Quer dizer, o Rodrigo Maia ainda é apenas o presidente da Câmara. Ele até age como se fosse, mas ele não encampou ainda o Senado,
certo? Vejam os números da votação. Naquela primeira, né, a primeira votação, primeira denúncia contra o Temer na Câmara, o placar a favor do presidente foi de 263 votos, né? Essa foi aquela votação para a qual o Maia, declaradamente, ele disse isso semana passada, fez mais do que lhe cabia, fez mais do que cabia a sua função de presidente da Câmara, né? Aquele em que ele se dedicou. Essa segunda, né, de ontem, em que ele disse que só faria o trabalho protocolar, mas que na prática ele trabalhou contra. Não é que ele tenha tirado o corpo fora. Na minha avaliação, o Rodrigo Maia trabalhou contra o governo Temer ontem, tá? O governo teve 251 votos, 12 votos a menos. Esse foi o custo do Rodrigo Maia, né? Na primeira ele apoiou, foi com tudo. Na segunda ele tirou o time de campo. A meu ver, ele, mais do que isso, trabalhou contra. 251 votos. 12 votos custou a valentia do Rodrigo Maia. Tá com essa bola toda não, filhão? O Madureira, você acha também que o Maia trabalhou contra aí o presidente Temer? A questão que eu até pedi agora para falar no vácuo do Andreasa é o seguinte, né? Eu estava escutando ele e verificando assim a que nível chegou a política brasileira. Se há uns 3 anos atrás você falasse que a grande liderança, né, o grande expoente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados seria Rodrigo Maia, realmente você não iria acreditar, porque o Rodrigo Maia era um político quase inexpressivo. Totalmente inexpressivo, tanto que ele não tem carisma nenhum, é impressionante, é o ponto ao que chegamos. Muito embora, fazendo justiça, né, já tivemos Severino Cavalcante, é verdade, né, que foi um acidente de percurso, talvez, foi o máximo dos máximos. Agora, você vê, para o Rodrigo Maia fazia diferença. É uma coisa inacreditável, e fez, me parece que está fazendo, né? Então você vê, um presidente da República que foi mais de 10 anos presidente do PMDB, que estão falando aqui, eu tenho que ver o PMDB, é o maior partido, mais articulado, hoje com certeza maior que o PT, né? E você tem o Temer, que é um político, digamos, experiente, ladino. Mas é o ponto que chegamos, porque a política brasileira chegou hoje não vale meia pataca, não vale, é uma política de vintém, é de trocado, né? Tanto que a gente está aqui, né, no microfone da Jovem Pan, perguntando, e agora, pessoal? E agora, o que vai acontecer? Qual é a pauta? Qual é a discussão? Como se o Brasil não tivesse um carregamento de problemas estruturais para resolver, né? Mas, na verdade, o que a gente percebe é que nada será feito. Ontem mesmo, agora não lembro o nome do parlamentar, da Globo News, falando que a reforma da Previdência não tem a menor condição de ser tocada nessa legislatura, podem esquecer, e vamos em frente. Então, se a reforma da Previdência não pode ser agenda, né, porque os nossos parlamentares assim não querem, então o que é agenda, né? Agora é isso, o Rodrigo Maia está fazendo diferença. Essa é a realidade da política brasileira do ano 2017.